Política do Dia no Ar, vamos acolher os nossos amigos que participam deste quadro. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Lívio Galeno, boa tarde aos colegas e telespectadores, um ótimo dia. João Magalhães, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Lívio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Por último, eu deixei ela, Edna Maciel, seja muito bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde aos colegas. E foi no final do ano de 2020 que o então prefeito de Teresina, Firmino Filho, concedeu a última entrevista ao Dia TV. Ele fez uma análise da gestão à frente do Palácio da Cidade. Vamos acompanhar como foi esse encontro com Eliezer Rodrigues. No ar. Neste ano de 2020, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, encerra o seu 4º mandato à frente da Prefeitura da capital. E é com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Prefeito, primeiro, obrigado por ter nos recebido. Então, qual o balanço? Os principais avanços alcançados com a sua liderança, com a sua gestão neste ano de 2020? Ao longo do tempo, nós buscamos responder à confiança recebida pelo povo teresinense. Acredito que em cada uma das áreas de atuação da Prefeitura, nós buscamos dar esse testemunho de trabalho e de solidariedade em relação ao nosso povo. Ao longo do tempo, nós fizemos muitas obras importantes em termos de urbanização. Aqui a gente pode falar do projeto Vila Barra, falar do orçamento popular. Enfrentamos muitos desafios na área social. Nós temos hoje uma rede robusta de assistência à saúde, não apenas com a HUT, mas com 92 unidades básicas de saúde, com 11 hospitais, 3 UPAs. Criamos uma rede bastante ampla de educação, são mais de 306 escolas na cidade e uma educação que tem a qualidade referenciada pelo Brasil afora. Temos uma rede ampla de assistência social. Enfim, muito foi feito ao longo do tempo, mas é importante também perceber que obras estruturantes como o Lagoa do Norte foi feito em termos de drenagem, obras importantes como avenidas, pontes, viadutos foram também realizados. Avançamos muito. Mas dizer que não conseguimos fazer tudo aquilo que desejávamos. É exatamente por isso que está ainda um conjunto significativo de problemas a serem enfrentados pelos próximos gestores. Da nossa parte, nós temos que agradecer a população de Teresina, agradecer a cada uma das comunidades, a cada um dos teresinenses, pela confiança recebida, e dizer que nós nos esforçamos. Agradecer também a cada um daqueles que compuseram as nossas equipes, cada um daqueles servidores municipais que se dedicaram à tarefa de servir a cidade. E não apenas isso, mas dizer que a nossa vida pública, se é que ainda vai existir vida pública, vai ser sempre uma tentativa de pagar essa dívida imensurável com a cidade de Teresina. Somos absolutamente gratos a Teresina por todas as oportunidades que Teresina nos deu. A pandemia atrapalhou alguns projetos, investimentos deixaram de ser executados por conta dessa situação de crise na saúde e na economia? Sem dúvida, a pandemia foi um fator negativo para todo o planeta e para a Teresina não foi diferente. Quando chegou aqui, nós tínhamos muitas incertezas, muita insegurança, muito medo em relação ao que aconteceria. E nós fomos levados a tomar várias medidas de isolamento social. E essas medidas prejudicaram muito a economia da cidade e prejudicaram também a própria Prefeitura. A Prefeitura perdeu receita durante esse período e a Prefeitura também parou o seu conjunto de obras, Teresina está fazendo o seu maior nível de investimentos de toda a sua história. E foi paralisada, essas obras foram paralisadas. Por exemplo, a Ulisses Marques está a 200 metros de ser terminada. Por exemplo, o viaduto lá da Henrió de Carvalho com a Barão de Gurgueia. Por exemplo, lá a Via Sul. Então, são obras importantes que foram paralisadas. O asfaltamento, nós iríamos concluir o asfaltamento do Saci, do Promonado, do Bela Vista, do Disseu 2, mas infelizmente esses 3, 4 meses paralisados, eles prejudicaram sobremaneira a nível de investimento da Prefeitura. Existe uma série de questionamentos, até polêmicas levantadas, acerca do 1 bilhão destinado para obras. Esse 1 bilhão de reais existe, já está garantido para o próximo prefeito? Olha, o que nós temos são contratos realizados com instituições nacionais e internacionais, e assim como também com o governo federal, que nos dão acesso a esses recursos para que eles se transformem em obra. Um pouco mais de 1 bilhão de reais, 1 bilhão e 100 milhões de reais. O senhor acredita que teve prejuízos no sentido eleitoral por conta dessas adversidades durante a gestão deste ano de 2020? Sem dúvida. Na realidade, as medidas adotadas pela Prefeitura, elas levaram a muita impopularidade e não apenas isso. Essas medidas também, elas quase que quebraram o sistema de transporte coletivo. Nós tínhamos o sistema Integra que estava em implementação, quando veio a Covid foi tudo interrompido,
um sistema que sofreu muito com a Covid foi o sistema de transporte, e no retorno nós não tivemos os recursos suficientes para botar toda a frota em circulação. Então isso prejudicou muito a vida da população e teve também repercussão política eleitoral, não tenho a menor dúvida disso. Então a Covid, junto com essa quebradeira que aconteceu no centro de transporte público, foram duas coisas que contribuíram negativamente para o desempenho eleitoral desse ano. Prefeito, o senhor foi muito responsabilizado pela estratégia política eleitoral deste ano. Sempre era atribuída à sua pessoa a escolha do candidato, os rumos, a formação das chapas, enfim. Como é que o senhor recebeu o resultado que não foi aquele tão esperado nas urnas? Isso faz parte da política. No passado nós tomamos as mesmas medidas em 2004, tivemos a eleição do Dr. Silvio Mendes. E agora reproduzimos basicamente a mesma metodologia e não conseguimos sucesso no ano 2020. Acho que faz parte da política. A política é um jogo de incerteza. Nós nunca podemos saber exatamente o que vai acontecer. Nós tomamos sempre, em cada momento, aquelas decisões que pareciam ser as melhores, e eu não tenho dúvida de que a população é que fez o julgamento. Ao longo do tempo também nós já havíamos tido várias vitórias consecutivas, 7 vitórias, e somos agradecidos à cidade de Teresina por isso. E esse tempo, né, leva a uma fadiga de material. Se nós somarmos essa fadiga de material com os efeitos da Covid, com esse problema do transporte coletivo, nós podemos perceber as razões, né, dessa nossa derrota política eleitoral. E o sentimento de mudança, de rompimento, o senhor considera natural também? É natural. Após 7 vitórias de um mesmo grupo político, de um mesmo partido, a cada eleição fica cada vez mais difícil, né, resistir, né, esse sentimento de mudança que faz parte do jogo democrático. O que o senhor espera da gestão do Dr. Pessoa? Nós esperamos o melhor, esperamos que o Dr. Pessoa, com toda a sua equipe, possa fazer uma grande gestão para a cidade de Teresina, que ele possa realizar muito em todas as áreas que a nossa cidade precisa, a nossa cidade merece. Pessoalmente, como político, o senhor já tem projetos traçados para 2022? Não existe nenhum projeto traçado. Nós estamos na época agora de dar uma parada para pensar bem sobre tudo. Vamos retornar ao Tribunal de Contas da União, mais na frente também vamos retornar à Universidade Federal do Piauí, e política tem que ficar para depois. O senador Ciro Nogueira não esconde uma grande admiração pela sua pessoa, pela sua história como homem público. O senhor tem essa intenção de sair do PSDB para o Progressistas e, assim, disputar uma eleição estadual? É muito cedo para que a gente possa falar sobre qualquer decisão de natureza política. Estamos ainda no período de descanso, descansar a mente acerca de tudo que aconteceu nessa eleição. Só mais na frente é que nós vamos continuar o diálogo e tomar outras decisões. O PSDB acabou elegendo apenas um prefeito este ano no estado do Piauí. A Prefeitura de Teresina representava o maior capital político mais expressivo para a sigla aqui no nosso estado. É possível se reerguer, refazer o partido nesse sentido? Esse é um desafio que o PSDB sempre teve, né? O desafio de se interiorizar. E agora, após a derrota em Teresina, a situação fica mais difícil. Mas, enfim, tudo é possível em política, né? Vamos manter o partido com a esperança de que ele venha se fortalecer. Gostaria de encerrar deixando o espaço para o senhor deixar uma mensagem de ano novo para a população de Teresina. Desejar a toda a população de Teresina que o ano 2021 seja muito melhor do que o ano 2020. Nós sofremos muito em 2020, tivemos a chegada desse vírus que levou a vida de centenas de piauienses, centenas de teresinenses, e é importante que nós possamos ter um ano melhor, que chegue essa vacina, que nós tenhamos mais emprego, que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor do que o ano que passou. O ano foi de muito sofrimento, todos nós sofremos. Muito obrigado. Feliz ano novo, feliz 2021. Lembrando a você de casa, essa entrevista foi concedida ao repórter Eliasio Rodrigues ainda no final do ano de 2020. Nós a seguramos e apenas a exibimos no início de 2021. Logo depois, realmente não se via nenhum tipo de manifestação pública do ex-prefeito Firmino Filho. Ele realmente fez apenas algumas postagens bastante isoladas nas redes sociais, no perfil oficial dele, mas não se ouvia falar de manifestações públicas do ex-prefeito da capital do estado do Piauí. Eliasio Rodrigues, reouvindo na realidade, revendo essa entrevista que você conduziu com o prefeito Firmino Filho, que imagem é essa que fica do ex-gestor da capital que realmente se confunde muito com a história de Teresina? Fica uma lembrança saudosa, bastante agradável da pessoa que era o ex-prefeito Firmino Filho, no seu relacionamento com a imprensa, com as pessoas,
sensível, acessível, apesar de ter uma personalidade mais reservada, mas era sempre uma satisfação poder conversar com o prefeito da cidade, não só por ser o prefeito da cidade, pela responsabilidade que carregava, mas pela forma inteligente que ele tinha de apresentar suas ideias, suas opiniões, suas concepções, e tudo isso faz parte do legado do ex-prefeito Firmino Filho, uma pessoa que sabia valorizar as qualidades das pessoas, que sabia apontar direcionamentos em momentos de crise, realmente uma liderança sempre citada, uma liderança sempre referenciada no meio político, enfim, uma pessoa que deixa uma marca de trabalho, uma marca de sensibilidade com o próximo e uma identidade inigualável com o município de Teresina. Edna Maciel, na entrevista que nós acabamos de rever aqui na Udia TV, canal 23.1, nós vimos um Firmino Filho muito esperançoso, falando de projetos, falando de desejos para a capital do estado do Piauí. Que imagem é essa que fica para você, como cidadã e, é claro, como jornalista, do ex-prefeito Firmino? Bom, Firmino é a cara de Teresina, o ex-prefeito Firmino. Não só em suas obras, não só em suas decisões, não só nas campanhas que participou, mas por esse perfil conciso, esse perfil de um homem discreto, mas um homem de força, de palavra, um homem que recebia muito bem. Hoje é o dia dos jornalistas, acho que os colegas concordam, sempre nos recebeu bem, independente da pergunta que fazíamos, que a gente sabe que muitas vezes não agrada ao nosso entrevistado. Mas sempre recebeu muito bem a imprensa, e a imagem que fica para mim, e eu acho que para os seus admiradores da cidade, seus eleitores, é de um homem que se comprometeu com a cidade, né, de um homem que sabia planejar, um bom gestor, que tinha suas diferenças políticas com os seus opositores, mas que sempre respeitou e tinha um bom nível de conversação. Então, fica um apaixonado, a imagem para mim é de um apaixonado pela cidade e de um homem que fez tudo para fazer uma boa gestão e combateu o bom combate, né? E soube fazer a oposição, e eu acho que isso está aí estampado em todas as declarações que nós estamos vendo, tanto em nível local como em nível nacional. É uma grande perda e é um dia histórico, um marco para Teresina. De forma triste, mas o nome dele, a história dele ficam de forma positiva, ao meu ver. João Magalhães, você que constrói sua carreira falando de política aqui no estado do Piauí e também no Brasil como um todo, eu gostaria de te perguntar, havia uma grande expectativa acerca de manifestações do destino político de Firmino Filho para 2022. Por muitas vezes era apontado como candidato ao Palácio de Karnak, candidato a vice-governador, candidato ao Senado Federal, mas é certo, as eleições de 2022 contavam muito com a participação, com a presença de Firmino Filho. Que imagem é essa do político, do administrador, que fica para você, João Magalhães, editor de política do jornal O Dia, que por muitas vezes tocou no nome de Firmino Filho no seu trabalho? Exatamente, Lívio. Olha, Firmino Filho, sem dúvida nenhuma, influenciou diretamente a política da capital nos últimos 35 anos. Quando a gente imagina o que ocorreu na política partidária e na política administrativa na capital teresina nos últimos 35 anos, sem dúvida nenhuma, teve lá o dedo de Firmino Filho. Enquanto gestor, é preciso que a gente lembre das principais marcas que ele deixa, o legado de Firmino Filho, onde se destacam principalmente a questão da educação. É bom lembrar que Teresina tem uma educação infantil considerada no ensino fundamental como a melhor entre as capitais do Brasil, e isso não é um resultado que vem à toa. Um resultado como esse só é alcançado com base em muito planejamento, em muitos investimentos, enfim, quando se realmente tem um foco que é buscar a qualidade da educação. Firmino Filho também contribuiu muito para a imagem de Teresina como o chamado polo de saúde. É bom lembrar que Teresina abraça e é responsável pelo atendimento de milhares de piauienses do interior do estado, de parte do Maranhão e até de outros estados que, quando precisam de um atendimento de média complexidade, um atendimento com maior, que demanda um serviço mais complexo, milhares de pessoas recorrem à Teresina e boa parte delas ao Serviço Municipal de Saúde da capital para ter acesso a este serviço. E isso também, sem dúvida nenhuma, teve muita contribuição do prefeito Firmino Filho, que gostava sempre de destacar
que enquanto a Constituição obriga os municípios a gastarem no mínimo 15% dos seus recursos próprios com saúde, aqui em Teresina, nas gestões de Firmino Filho, esses valores sempre eram de praticamente 1/3, ou seja, 1/3 da receita própria da prefeitura era gasto na área da saúde, o que sem dúvida nenhuma contribuiu para que a capital ficasse com essa marca de uma medicina sólida, uma imagem que, sem dúvida nenhuma, de levar a prestação desses serviços na área da saúde a todos os piauienses. E além, claro, da questão da educação, da questão da saúde, a coragem e a firmeza com que Firmino Filho enfrentou a pandemia ano passado, sem dúvida nenhuma, vai ficar na lembrança dos teresinenses. Nessa entrevista, o prefeito deixou bem claro que enfrentou, que teve prejuízos políticos eleitorais no ano passado por conta da forma como ele enfrentou a pandemia. Isso ficou muito claro nas nossas análises, no nosso trabalho que a gente faz no jornalismo político. Isso realmente foi um item que ficou evidente. A forma firme do prefeito de tentar garantir o distanciamento social, de tentar garantir, de tentar fazer com que a pandemia não avançasse em Teresina, ela, sem dúvida nenhuma, contribuiu muito para o resultado das eleições do ano passado. E aí, só para continuar um pouco, ainda em relação a este assunto, é mais uma experiência pessoal que eu lembro bem, como jornalista político, entrevistei o prefeito Firmino Filho várias vezes, e teve uma coisa que eu lembro que gostaria de ressaltar aqui. Lá em 2016, na última eleição que ele disputou para a Prefeitura de Teresina, a gente foi fazer uma entrevista, né, com ele sobre as eleições, a entrevista que o Jornal Dia faz com todos os candidatos, e depois da entrevista a gente ficou conversando e ficou algo realmente muito claro para mim, que Firmino Filho, por todo esse histórico que eu falei, era sem dúvida nenhuma o cidadão que mais conhecia Teresina, né? Ele perguntou, a gente conversando, ele disse: onde é que você mora? Eu falei: olha, eu moro ali no Vale do Gavião, bairro aqui de Teresina. Ele disse: ali no Vale do Gavião a prefeitura tem um investimento lá num centro de esportes, tem uma região lá perto de um comércio que precisa de uma galeria, porque a água que vem daquela região ali do Planalto Uruguai passa por ali, aí tem a avenida que vai sair lá na Presidente Kennedy, ali também demanda de uma creche no final do bairro, enfim, era alguém que realmente conhecia Teresina como a palma da mão. Era alguém que, sem dúvida nenhuma, eu acredito que nem todos os gestores conheciam tão bem a cidade que governavam como Firmino Filho conhecia Teresina. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma marca que fica para ele. Já em relação às eleições de 2022, de fato, a gente lamenta muito, porque a presença de Firmino Filho em qualquer debate eleitoral enriquece, né? Enriquece o debate. Firmino Filho nunca foi um político de atacar adversários de forma sorrateira, pelo contrário, ele sempre trazia o debate para essa discussão da saúde, da educação, do orçamento, do equilíbrio fiscal, enfim, é uma perda, sem dúvida nenhuma, para Teresina e para todo o Piauí, e é muito triste a gente saber que não vai poder contar com ele neste debate eleitoral do ano que vem, principalmente num momento como esse, que toda a sociedade, não só Teresina, o Piauí, mas enfim, todo o país precisa muito de líderes compromissados com o interesse público. Aproveitando essa fala de João Magalhães, quero relembrar a todos que nos acompanham pelo Ao Dia TV, relembrar a você que nos acompanha, de certa forma, de já parabenizar Eliezer Rodrigues, João Magalhães e Edna Maciel, porque hoje, 7 de abril, é o Dia Nacional do Jornalista. Aproveitando essa data, eu queria fazer uma proposta a cada um dos nossos amigos que compõem este nosso quadro Política do Dia. Eu queria realmente relembrar o que foi que mais marcou da personalidade do Firmino Filho na atividade jornalística de cada um de nós. Mas antes eu quero realmente chamar a atenção, porque a morte de Firmino Filho causou uma comoção generalizada nas redes sociais. Enquanto a gente comenta o que na realidade essa nossa envolvimento profissional com Firmino Filho, você confere aí na sua tela imagens de políticos que realmente eles se manifestaram sobre a perda do ex-prefeito da capital do estado do Piauí. Eliezer Rodrigues, começo com você. Qual a memória que fica na sua mente, que realmente você gostaria de compartilhar conosco nesta tarde sobre o fazer jornalismo com Firmino Filho? Bom, era sempre uma experiência bastante agradável, claro, que como o prefeito da capital é sempre muito disputado pela imprensa, mas conseguia dar atenção a todos, era paciente quando estava realmente em um ato público, disposto a falar, atendia a todos com muita atenção, era sempre esclarecedor nos seus fatos. Lembro que ano passado
durante essa gestão da crise, da pandemia, semanalmente ele se reunia com a imprensa, era uma conversa com os jornalistas, ele nos repassava os números, todo o balanço no que diz respeito à situação da transmissibilidade, à situação de óbitos, à estrutura da rede hospitalar, leitos, enfim. Tudo isso era muito bem detalhado pelo prefeito Firmino Filho, que toda semana, bem no momento de crise mais aguda e de dúvidas em torno da pandemia, ele sempre atendendo bem a imprensa e com respostas sempre cuidadosas em relação ao seu futuro político. Quando se era provocado a respeito se iria mudar de partido, a que cargo gostaria de concorrer em 2022, ele deixava realmente a gente um pouco mais à espera. Não apresentou nenhuma definição até o momento, mas claro que em todos os cenários, no aspecto majoritário, Firmino Filho é lembrado, é citado, aparece em todas as pesquisas pré-eleitorais, seja para o Senado da República, para vice-governador, para governador, pela liderança notável que era, pelo capital político, pelo trabalho no município de Teresina que reverbera para todo o estado do Piauí. Então eu guardo bastante essa memória de um gestor firme nas palavras, muito centrado e com uma capacidade invejável de gestão. Edna Maciel, o que é que você gostaria de compartilhar conosco nesta tarde de quarta-feira, enquanto estamos homenageando tanto o ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, quanto aos jornalistas brasileiros? Aproveitando para parabenizar você também, né, e todos os colegas que fazem o Sistema Dia de Comunicação e os outros colegas dos outros meios. Bem, gente, eu estou aqui desde 90, finalzinho de 89 e 90, e acompanhei esses 30 anos, essa trajetória do prefeito e o entrevistei inúmeras vezes. E o que mais me marcou e o que mais me marca num político como ele, num cidadão como ele, é essa capacidade que ele tinha de olhar no olho da gente, responder as perguntas, mesmo que elas não fossem satisfatórias. Porque vocês sabem que muitas vezes, hoje eu comentei isso no Agenda Política também na rádio, que muitas vezes nosso entrevistado não gosta muito das nossas perguntas, né? Mas a gente tem que fazê-las. E o prefeito, ele dava uma olhada assim, às vezes, um olhar, mas nunca nos deixando em situação difícil. Só dava uma olhada, como quem diz, bom, não é bem assim, mas respondia, estava sempre atendendo bem os jornalistas, nunca foi um homem que viesse com alguma reação adversa, como às vezes nós levamos muitos foras, né, muitas cortadas, como a gente diz. Não, ele sempre dava resposta, ou positivamente ou não, mas incisivo. E o que mais me marcou nele também é essa questão do gestor que sai do gabinete e vai para as ruas, né? Não só para inaugurar obras, mas vai também para conferir o que está errado, o que precisa fazer, conversar com os seus eleitores ou com aqueles que não simpatizam muito com ele. E ir para o embate na hora certa, mas com classe, né? Com nível, com educação, que é como deve ser. Então, essa é a marca que nas minhas entrevistas, e eu fiz matérias com ele desde ele plantando, né, distribuindo mudas e plantando, até matérias bem, vamos dizer assim, matérias bem mais sérias, de denúncias, né, matérias em que ele tinha que se posicionar com mais veemência. Então, eu o admiro muito e estou aqui fazendo também uma homenagem à memória dele, da forma com que ele lidava com a gente jornalista, com nós jornalistas. Não queremos só o tempo todo estar agradando, né? Mas gostamos de ser bem tratados, seja qual for a pauta. E nesse ponto o Firmino marcou para mim. A gente olhava no olho dele, fazia a pergunta e, agradando ou não, ele respondia. Eu, particularmente, coletei pelo menos 50 manifestações nas redes sociais, no Instagram, notadamente, porque realmente foi uma perda que mexeu muito com a sociedade. A categoria política brasileira ficou muito chocada com essa notícia. João Magalhães, você que de certa forma já começou este nosso assunto, você teria algum outro caos jornalístico para nos contar envolvendo o ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho? Olha, Lívio,
como todo homem de espírito público, o prefeito reconhecia, sem dúvida nenhuma, a essencialidade do trabalho da imprensa. Tanto é que, sem dúvida nenhuma, eles realmente, tanto quando estava ocupando cargo, seja de prefeito, de vereador ou de deputado estadual, ele realmente tinha essa capacidade muito boa de dialogar com a imprensa, mesmo tratando de todos os assuntos, sejam eles positivos ou negativos, de sua gestão. Eu diria também que o prefeito, de fato, falava assim, abertamente sobre os assuntos partidários, até porque ele, como uma grande liderança partidária e o principal nome do PSDB, também cabia a ele falar sobre as questões de articulações políticas e tal. Mas a gente percebia que o prefeito, sem dúvida nenhuma, gostava mesmo de falar mais sobre Teresina, seja sobre o que a prefeitura vinha fazendo, sobre sua gestão, ou realmente sobre os problemas da cidade. O prefeito tinha plena consciência, né, das deficiências, até porque nenhuma gestão consegue resolver todos os problemas. Todo mundo tem as suas reclamações no que diz respeito às gestões municipais, e o prefeito Firmino Filho tinha essa consciência de que Teresina precisava avançar em determinados setores. Então, ficava sempre essa sensação de que ele até falava sobre PSDB, sobre progressistas, sobre as eleições, mas o que ele gostava mesmo de conversar com a imprensa era sobre o que ele vinha fazendo em Teresina, tanto suas ações, suas obras, como estava ali o diagnóstico da gestão, quanto também abordar os problemas e o que estava sendo feito para corrigir essas falhas em Teresina. O que Teresina precisava avançar. O prefeito, sem dúvida nenhuma, também fica marcado. Eu diria que ele era um homem que ocupava um cargo público e, claro, para ocupar o cargo de prefeito você precisa passar por todo o processo eleitoral, mas ele não gostava muito de tratar sobre as eleições. O que ele gostava mesmo era de discutir a cidade, tanto o que vinha sendo feito quanto os problemas. Ele realmente era um homem de gestão. Por isso que sempre muito se comentava que o prefeito Firmino Filho realmente gostava era de administrar a parte política. Ele deixava para tratar realmente só naquele momento em que a eleição estava mais próxima. Isso também baseou o diálogo que ele sempre teve com os parlamentares, com os outros partidos. O que ele gostava, sem dúvida nenhuma, era de administrar, era de gerir a cidade, de falar dos recursos, falar dos investimentos, falar dos problemas, de onde a cidade precisava avançar. E aí a gente destaca, claro, aqueles setores em que ele sempre entendia que como prioritários para o município, como era o caso da educação, da saúde, a questão da mobilidade urbana, da infraestrutura, enfim. Ficou para mim essa imagem de um gestor que fazia política, mas gostava principalmente da gestão. Eu também quero dar aqui a minha contribuição e minha homenagem ao ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, porque realmente nós aqui da Udia TV, relembrar mesmo, nós que estamos nos aproximando do nosso 3º ano no ar, com nossa programação ao vivo pelo canal 23.1, é importante fazer esta homenagem, porque Firmino Filho faz parte da história da Udia TV. A primeira transmissão feita por esta emissora piauiense se deu no dia 18 de maio de 2018, com a transmissão do programa que apresentou marcas inesquecíveis daquele ano a toda a sociedade piauiense e também parte do Maranhão, que nos acompanha pelo canal 44.1 lá em Santa Quitéria. E era importante lembrarmos que a nossa primeira transmissão foi em 18 de maio. A partir do dia 19 de maio, por assim dizer, nós já começávamos a pensar sobre como deveríamos estruturar a nossa programação da Udia TV. Nós gostaríamos de ser diferentes, nós tínhamos o desejo de passar a credibilidade do jornal que já arrumava as suas 7 décadas de história para o povo que gosta de televisão, que consome jornalismo através da televisão aqui no estado do Piauí. Nos foi dada a data de 6 de agosto de 2018, seria o momento em que realmente a nossa programação estrearia de fato. Nós, a partir da transmissão do Marcas Inesquecíveis, começamos a fazer boletins na nossa programação, mas não eram boletins ao vivo, eram boletins gravados, levando um resumo muito básico do que acontecia no estado do Piauí. Nós já desejávamos com uma Udia TV muito grande, mas realmente ainda estávamos engatinhando. Marcas Inesquecíveis, boletins no ar, e a partir de 6 de agosto nós começamos a pensar uma programação profissional jornalisticamente falando. No Jornal de Meio-Dia, o Filé da Comunicação, nós convidamos o então governador Wellington Dias para nos conceder uma entrevista de estúdio para falar sobre esta evolução do sistema ao dia de comunicação.
Na época nós tínhamos o Dia News segunda edição, que ia ao ar às 18 horas. Eu apresentava o Dia News segunda edição e naquele momento nós pensávamos em quem trazer. O primeiro nome que veio à cabeça, Firmino Filho. E ele foi realmente o nosso entrevistado de estreia do ODN segunda edição, na época aqui na O Dia TV. E é muito bom, era muito bom sempre conversar com Firmino Filho, falar sobre economia. Eu sou um jornalista forjado no jornalismo econômico, sempre gostei muito de economia e era importantíssimo conversar com ele e perceber como ele prezava pelo equilíbrio das contas, por uma administração coesa e, é claro, por uma boa distribuição de recursos públicos e de justiça social. Firmino Filho sempre prezou pela justiça social em suas atividades, em suas decisões administrativas. Firmino Filho faz parte da história da O Dia TV, foi o nosso primeiro entrevistado no jornal O Dia News, segunda edição, e realmente este programa de hoje, na realidade desde ontem nós estamos aqui com nossa programação ao vivo, levando informação a você que nos acompanha pelo canal 23.1, pelo canal 44.1, desta notícia que realmente calou Teresina, calou o estado do Piauí, esta perda considerável para a nossa sociedade de Firmino da Silveira Soares Filho, que nos deixou na tarde de ontem, por volta de 4 horas da tarde do dia 6 de abril de 2021. Era economista de formação, mas um grande administrador que realmente falava com muito gosto sobre economia, sobre a justiça social, que sim, eu concordo com você, João Magalhães, vai deixar muita falta, principalmente na gestão pública, também nos debates políticos, porque se tinha uma grande expectativa sobre a participação de Firmino Filho no ano de 2022, mas o nosso desejo é de que realmente a história deste homem, que se confunde muito com a história de Teresina, não seja esquecida e de que ele seja alçado a realmente o patamar que ele merece, de uma pessoa que respeitou e que muito amou a capital do estado do Piauí em todos os cargos públicos que ele ocupou para trazer benefícios para o nosso estado. Que vá em paz, Firmino Filho, não é isso, gente? Vamos encerrando assim. Sim, diga lá, João. Sem dúvida nenhuma, Lívio. Já que você falou também relacionado a 2022, fica essa percepção, né, de que Firmino Filho, quando ele saiu da Prefeitura de Teresina em 2020, ele deixou bem claro que a contribuição administrativa para a cidade de Teresina ele já tinha dado. Ele dava por encerrado o trabalho que ele fez na capital, a sua participação em eleições municipais. E pela sua idade, a pouca idade, o Firmino Filho era muito jovem para um político. É bom lembrar que aqui no Piauí a gente teve, por exemplo, Alberto Silva, que foi governador do estado, foi senador, e outros políticos de muito nome que se destacaram na história do Piauí. Firmino Filho tinha esse destaque, tem esse destaque na história de Teresina e se preparava realmente para se consolidar como uma liderança já em todo o estado. E nas eleições de 2022, que as eleições são estaduais, onde estão em disputa tanto cargos de representantes no Senado, quanto a do próprio Palácio de Karnak, a do governador do estado, sem dúvida nenhuma que Firmino Filho se preparava, né, para participar desse jogo, e já que a sua contribuição a Teresina ele tinha dado como encerrado, ele se preparava, sem dúvida nenhuma, para participar desse processo eleitoral em nível de Piauí, em nível de estado. Tanto é que líderes do interior começavam, já havia uma expectativa para que ele começasse a viajar ao interior, começasse a entender melhor a economia, o potencial do interior do Piauí, e isso, sem dúvida nenhuma, já passava por o seu planejamento político para o ano que vem. Então, realmente ficou aí faltando a gente fica com o sentimento de que ficou faltando essa contribuição do prefeito Firmino Filho para toda a política piauiense, já que aqui na capital ele fez muito, sem dúvida nenhuma, tinha muito que contribuir também, não só para o debate, mas para a afirmação, para a efetivação de ações em todo o Piauí. Verdade. Lívio, só para complementar aí, vamos lá. Na sua última participação como prefeito da cidade, na solenidade do aniversário de Teresina, 16 de agosto do ano passado, na Câmara Municipal, ele chegou a afirmar em seu discurso: olha, não serei mais candidato a prefeito de Teresina. Claro, ninguém imaginava que por essa circunstância, por esse ocorrido, mas mostrou ali um objetivo muito centrado de buscar projetos maiores a nível estadual. A gente faz... Sim, diga lá, Edna. Vai lá. É uma parte só, gostaria de, dando continuidade a essa linha de pensamento de vocês aí,
Mas hoje a gente teve na fala muito emocionada, forte, da dona Lucy, da deputada Lucy, de que esse legado vai continuar, né? Verdade. O que dá a ideia para a gente que politicamente ela está tomando para si aí já como que pré-anunciando, sei que num momento de muita emoção, num momento de muita comoção, mas ela fez uma fala muito forte da continuidade do legado e de que o ex-prefeito vai ser o eterno prefeito de Teresina. Algumas leituras e análises nos dão a entender que dessa fala dela ainda pode surgir aí essa continuidade desse trabalho que o Firmino fez e aí como a gente analisa já em nível estadual, né? Ok, vamos encerrando assim o nosso quadro Política do dia de hoje. Obrigado, Edna Maciel. Obrigada, parabéns, jornalista. Parabéns e obrigada. Até amanhã. Parabéns, jornalista Eliezer Rodrigues. Boa tarde para você. Parabéns, jornalista Lívio Galeno, jornalista João Magalhães, jornalista Edna Maciel, a todos os colegas aqui da redação, também da parte técnica. Um grande abraço. Boa tarde a todos. Parabéns, jornalista João Magalhães. Aquele abraço. Obrigado, Lívio. Parabéns para você, parabéns a todos. Lembrar também da importância, sem dúvida nenhuma, da nossa profissão para a formulação da agenda de debate público. Vamos lembrar que a nossa profissão, sem dúvida nenhuma, tem um papel essencial em mostrar à sociedade o que precisa ser debatido, e é só com muito debate, com muita discussão, que a gente consegue, sem dúvida nenhuma, proporcionar soluções para os problemas da nossa sociedade. Então, uma boa tarde para vocês e uma boa tarde a todos. Política do dia.